Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa unidade 3, que é intitulada Aspectos Especiais de Estudos de Usuários? Hoje iremos estar abordando o item 3.2, que é Estudos de Usos da Biblioteca. Conforme a nossa tradição, vamos partir para a pergunta inicial, né? É necessário realizar estudos voltados ao uso da biblioteca? Antes da gente entrar na resposta propriamente dita, eu te lanço essas perguntas que a gente pode encontrar lá na página 67 do nosso material didático. Você, enquanto usuário, você tem certeza de tudo o que a biblioteca da sua cidade, da sua escola, da sua faculdade tem a te oferecer? Você, enquanto usuário, enquanto usuária, você conhece todos os serviços e produtos que estão disponíveis para você? Quando você adentra na biblioteca, o que você sente? Como você se sente? Sendo a tua primeira vez entrando naquela biblioteca, naquele espaço informacional, você já consegue, de forma autônoma, sem ninguém te ajudar, localizar o que tu deseja e sair de forma satisfeita daquele espaço, daquela biblioteca? Deu para você me responder essas perguntas? Deu para sacar o quanto essas perguntas são relevantes ao ponto de dizer assim: olha, de fato, eu preciso fazer um estudo tanto do meu usuário, mas também quanto ao uso daquele espaço informacional. Para você perceber isso quanto é importante? Em resumo, eu, enquanto profissional da informação, eu tenho que desenvolver estudos contínuos com foco não só para o usuário, mas também para a própria biblioteca. Então, ora, eu vou fazer um estudo para saber se o meu usuário está satisfeito com o que eu faço. Ora, eu vou fazer um estudo para saber se a biblioteca está a oferecer, de fato, um serviço e um produto que vai atender a necessidade da clientela que ela tem que atender, né? Então, é por isso que, se você for analisar o processo de estudo de usuário, né, a gente vai se voltar não só para o foco do usuário, mas também para a nossa parte operacional. Isso significa que entender o usuário, né, é a base que vai auxiliar todo o desencadeamento do processo biblioteconômico, sem fato, né? Isso é de fato falando. Então, é por isso que a gente colocou assim. Iniciar olhando para o usuário, de fato, é importante, pois é necessário saber quem são eles, o que eles querem, como eles querem. Ou seja, antes de qualquer ação, de qualquer elaboração de produto, disponibilização de programações, nós devemos olhar para os nossos usuários reais, aquelas pessoas que de fato estão a frequentar aquele espaço informacional, mas eu também tenho que conhecer os não usuários, ou seja, aquelas pessoas que têm o mesmo potencial para fazer uso daquele espaço, mas por algum fator não está a fazer. Então, eu tenho que olhar tanto para a minha clientela que frequenta, quanto para a minha clientela que não frequenta, né? No sentido de cativá-la também para começar a fazer uso desse nosso espaço. Então, a biblioteca, a partir do momento que ela conhece a sua clientela, ela passa a ser capaz de compreender o porquê
as pessoas usam ou o porquê as pessoas não usam aquele espaço. E a partir desse momento que eu sei porque tu não usas, eu posso ter todas as condições de elaborar programações que de fato te atraia, que de fato faça com que você, usuário ou você, usuária, se veja nessa programação. Porque eu só vou me interessar naquilo que tu está me oferecendo se aquilo vier até mim e aquilo me motivar, me despertar o interesse. E só vai despertar o interesse se eu me enxergar nela, né? Então, é por isso que, a partir do momento que a gente conhece a clientela, a gente vai saber não só o que oferecer, mas, sobretudo, o como, né? E aí, sim, a começa a eliminar os ruídos, né? Eliminar as benditas barreiras que nós trabalhamos na nossa unidade anterior, né? Isso significa dizer, meus amores, que a partir do momento que a gente tem todos esses dados, passa a conhecer verdadeiramente a nossa clientela, eu vou melhorar a minha prática, eu vou implementar as minhas ações, eu vou conseguir atrair o maior número possível de usuário e de usuária, né? Agora, a pergunta é, como é que eu vou obter essas informações? Né? De que forma a gente vai poder começar a fazer isso? A partir de instrumentos de coletas de dados. Instrumentos ou métodos de coleta, tá? E no contexto desse estudo do uso e do usuário, quando a gente faz uso desses métodos ou desses instrumentos, a gente vai conseguir obter o diagnóstico e, a partir dele, a gente vai conseguir planejar novas ações que consigam atender a função que a biblioteca tem que atender e, consequentemente, satisfazer a necessidade daquela clientela cuja programação está sendo destinada. E quais são os instrumentos de coleta ou métodos de coleta? No nosso material didático, nós temos o questionário, a entrevista, a observação e a análise de conteúdo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O questionário é um método ou instrumento extremamente utilizado. Ele é até mais utilizado quando você vai analisar a escolha do instrumento, do método a ser utilizado pelo pesquisador e pelo contexto da biblioteconomia, né? A sua elaboração ela é estabelecida através de perguntas. E a gente pode fazer essa pergunta juntamente com o nosso usuário, a nossa usuária, ou a gente pode deixá-lo ou deixá-la sozinho ou sozinha, né? E ela vai lá e responde o nosso questionário. A vantagem de você estar junto é que, quando termina, o material já está ok. Pode ser que alguma pergunta passou batido e a gente não está conseguindo corrigir de forma legal e a pessoa não consegue entender ruído ou barreira na comunicação. E eu vou lá e falo, tá, aqui eu queria saber isso, isso, isso. A pessoa, ok. Aí vai lá e responde. Essa é a vantagem. Mas qual é a desvantagem? Se eu estou ao lado do usuário, ele jamais vai ser verdadeiro. Você gosta da biblioteca? O cara vai olhar, eu estou aqui do lado, né? E a gente é ser humano? Sim, mas no fundo a gente odeia, né? Então, o lado negativo é que a pessoa que está sendo o nosso objeto de pesquisa pode ser que não seja tão verdadeira assim nas suas respostas. Por isso que o questionário pode ser entregue para ele e ele nos entrega depois, né? Preenche sozinho. Esse questionário, ele pode ser constituído por perguntas que a gente chama perguntas abertas, perguntas fechadas ou mistas, que é aquela que pega tanto a fechada quanto a aberta. Para dar um exemplo, aqui nós colocamos um questionário, não é,
de uma empresa específica, onde apresenta tanto pergunta aberta quanto pergunta fechada. Na primeira pergunta, que ele coloca assim: caso o cliente alegue que não esteja conseguindo realizar a oferta do lance, né, por conta de algum erro, como é que ele tem que prosseguir? Solicitar apoio da monitoria operacional, da supervisão, solicitar que o cliente tente mais tarde, registrar a manifestação de oferta de lance, realizar a oferta em outro cliente, ou seja, eu não dei nenhuma abertura para a pessoa que está preenchendo esse meu questionário. Então, isso é uma pergunta fechada. Você vai lá e eu coloco as alternativas e você marca a alternativa que você quer. Pode ser uma única alternativa, ou então pode ser múltipla escolha. Você pode apertar em vários botõezinhos, né? Isso é uma pergunta fechada. A pergunta aberta é como a pergunta seguinte, onde coloca: qual a data limite para que o cliente faça a oferta de lance? Se a data limite ocorrer no final de semana ou feriado, como ele tem que proceder? Aí você vai escrever: a data limite vai ser no dia tal, caso não esteja. Então, eu deixo para o usuário ou a usuária responder do jeito que quer, quantas linhas quiser. Isso é a pergunta aberta. E a pergunta mista é quando a gente coloca: você gosta da biblioteca? Sim, não. Quantas vezes você usa a biblioteca? Uma vez na semana? Duas vezes na semana? Três vezes na semana? Até agora eu não estou dando nenhuma outra coisa, né? Nenhuma liberdade. Outros. Aí eu faço uma interrogação e coloco quais? E dou um espaço. Então, se você marca uma vez na semana, é fechada. Mas se você usa 5 vezes, você marca em outros e você vai dizer 5 vezes. Então, eu faço tanto a pergunta no caráter fechado quanto aberto, que a gente chama isso de pergunta mista, ok? A entrevista, ela é super similar ao nosso questionário. Perguntas. Só que, obrigatoriamente, sou eu que faço a pergunta para você, tá? E aí, a forma como eu vou fazer essa pergunta, o roteiro dessa nossa entrevista, ela pode ser estruturado, semi-estruturado ou não estruturado, tá? E aí, do mesmo jeito que o questionário, ela apresenta as suas vantagens, suas desvantagens. A vantagem, terminou a entrevista, já tenho a informação. A desvantagem pode ser que a pessoa não seja tão verdadeira quando está respondendo as minhas perguntinhas, né? Então, o que é uma entrevista estruturada? É aquela que eu já tenho um roteiro com 10 perguntas, eu sigo essas 10 perguntas e acabou. Não corro, não faço mais nada. A semi-estruturada, eu pego as minhas 10 perguntas, mas você me faz uma resposta e eu. Mas por quê? Não existia essa parte, mas por quê? No meu roteiro. Então, a semi-estruturada, ela permite que você inclua ou exclua alguma pergunta ao longo da entrevista. E a não estruturada é aquela que não tem roteiro nenhum. Para o usuário A, eu faço perguntas 1, 2, 3. Para o usuário B, eu já faço 5 perguntas que não tem nada a ver com aquela. Para o usuário C, imagina a loucura que é uma entrevista não estruturada, né? Você não consegue depois fazer uma análise do conteúdo, né? Observação. O nome está dizendo, meus amores, a gente vai observar o comportamento da minha clientela. A observação, ela pode ser uma observação direta, quando a pessoa sabe que está sendo observada. Pode ser uma observação indireta, a pessoa nem suspeita que está sendo observada. A observação direta, vantagem, quando termina, eu já tenho o resultado. Desvantagem, a pessoa, por saber que está sendo observada, ela vai agir do jeito que eu quero que ela haja. A observação indireta, tem essa vantagem, né? A pessoa, como não sabe, ela vai ser natural, vai ser real.
A desvantagem é que ela pode demorar um pouquinho mais. Mas o importante é que, na minha observação, esse método, ele busca observar o comportamento, habilidade, anseios, competências, os desejos dos nossos usuários, das nossas usuárias, tá? É importante a gente observar que, de acordo com Batista, a gente pode fazer essa observação de forma espontânea, não estruturada, uma observação participante não sistemática e uma observação sistemática, tá? E a análise do conteúdo? A gente vai, o nome está dizendo, analisar o conteúdo. De onde? De documentos. Então, a gente já não vai olhar o comportamento do usuário, a gente não vai fazer perguntas para os nossos usuários e as nossas usuárias, não. Eu vou querer saber o que a biblioteca tem de registro, quais são os documentos que vocês têm, não é? Você tem um regulamento que faz o funcionamento da biblioteca, você tem registros, você tem memorandos, vocês têm relatórios anuais do funcionamento da biblioteca. Então, eu vou pegar todo o material que é impresso, que existe, né? E vou ler, né? Eu vou pegar todo e qualquer documento que tenha relação com a problemática da minha pesquisa, para a gente tentar entender o porquê o fenômeno está acontecendo da maneira A e não da maneira B. É por isso que esse método ele é capaz de auxiliar os gestores a se aprofundar do contexto do funcionamento daquela biblioteca, tá? Buscando sempre dirigir as ações, os produtos, os serviços e os recursos para as demandas dos seus usuários, alcançando o quê? As expectativas desses usuários. Porque é isso que está em jogo, é atender a necessidade informacional da clientela, né? Aí eu consigo coletar todas essas informações, né? E aí vem a pergunta: ok, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu vou fazer com essas informações? A partir do momento que eu tenho essas informações, eu vou poder criar ou implementar os que já existem, os programas de educação de usuário. E essa criação ou implementação daquilo que já existe, ela vai ter que ter como foco o quê? A satisfação na necessidade informacional dessa clientela. Porque a clientela, que não é a nossa atividade fim, então é para elas que eu tenho que fazer as coisas, não é? Isso significa, então, meus amores, resumindo, então, essa nossa unidadezinha, para a gente conseguir ofertar os serviços e os produtos realmente que vão atingir a necessidade da minha clientela, ou seja, vão ao encontro da necessidade dos meus usuários e das minhas usuárias, nós temos que, antes de tudo, de qualquer coisa, entender quem são esses usuários, essas usuárias, e quem é a biblioteca, como ela funciona, para que e para quem ela funciona. Então, para eu conseguir satisfazer a sua necessidade, eu também tenho que, acima de tudo, entender qual é a minha prática, ok? E com isso a gente encerra essa nossa unidade e eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.